Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua santa e bendita presença, Senhor. Ó Deus, o nosso objetivo aqui nessa manhã, Senhor, é de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Eu creio que o Senhor tem alguma coisa para os nossos corações. Ó Deus, pedimos mais uma vez o perdão das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor Deus, porque nós precisamos, Senhor, todos os dias, Senhor, recomeçar, Senhor, e precisamos da Tua eterna misericórdia. E venha abençoar, Senhor, a exposição da Tua palavra em cada coração nessa hora, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Nos abençoe mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu coloquei um inário aqui na gaveta, irmão, não sei se é de alguns irmãos. Se alguém procurar, está aqui na gaveta aqui. É um privilégio que Deus tem dado para nós estar mais uma vez aqui para desfrutar das bênçãos de Deus, né? Só de ouvir esses cânticos espiritual, eu sempre falo, irmãos, isso já enche a nossa alma e nos fortalece cada vez mais. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, pelos irmãos que estão presentes, e que Deus possa continuar abençoando a todos, do modo geral, em nome de Jesus. A nossa leitura essa manhã é São João, capítulo 17, o versículo 20. Eu quero dizer para os irmãos que, desde a primeira reunião entre ministros lá em Camaragibe, Pernambuco, desde a primeira reunião, foi falado sobre a unidade da verdadeira noiva de Cristo, a união de Cristo e da igreja. Foi lido somente esses versos, algum leu desde o começo, me parece, algum leu dali para frente, e depois todos os cultos, todos os pregadores também leu essa escritura aí, e encerrou com essa escritura. Então senti por Deus também de ler. Certa vez alguém perguntou para o Mombrana, ele pregou, parece quarta, quinta, sexta, sábado, e acho que um diácono perguntou, quando ele pregou sobre arrependimento, né? Até quando o senhor vai pregar sobre arrependimento? Esse tema, né? Falou, enquanto tiver alguém para se arrepender, eu estarei pregando. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é nova aos nossos corações. Vocês crêem? Nós se alimentamos com essa palavra. Então, nós vamos ler essa escritura e depois ver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Veja só, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados, eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que tu me deste, olha só, Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com o que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esta oração de Jesus foi muito forte, foi muito tremenda.
quando ele estava orando ali, olha no versículo 20, eu não rogo somente por esses, há 2000 anos atrás ou mais, junto com seus discípulos, ele estava orando, eu não rogo somente por Pedro, Tiago, por João, pelos meus apóstolos, por esses, mas eu rogo por todos aqueles que hão de crer em mim, através da palavra. Então ali naquele momento, você, eu, nós, estava sendo incluído naquele momento, irmãos. Que oração maravilhosa. Então aqui está uma intimidade entre Cristo, entre Deus e Cristo. E o Mombrana diz, entre Cristo e a igreja. Intimidade. Se você levar a sério e pensar o que quer dizer a palavra intimidade. O que é intimidade entre o marido e a mulher? O Mombrana diz na mensagem, isso me chamou muita atenção ontem de manhã, antes de ir para o trabalho, era quase 7 horas, a Fabiana já tinha posto ali uma mensagem que quando eu passei, falei, poxa, espera aí, o profeta falando, deixa eu ver que mensagem que é essa. Falei, meu Deus, eu já vi essa mensagem, já li, e não tinha prestado atenção nisso. E olha o que o Mombrana fala ali. Então parece que o Valério que falou outro dia, que a coisa é para aquele momento, né? Muitas vezes você passa por alto, não é para aquela hora, é para aquele momento. Então o Mombrana falando ali, ele diz assim, Adão tinha sua esposa, mas não era sua esposa, porque ainda não tinha conhecido ela. Você está entendendo entre linhas o que ele está dizendo? Potencialmente, Eva era sua esposa. Você está entendendo? Mas ele não tinha conhecido ela ainda como mulher. Você está entendendo, irmão? Não precisa abrir mais o leque, né? Amém. Então, ele segue dizendo assim, então eu parei para ouvir ali, depois eu coloquei no celular, fui ouvindo essa mensagem lá no serviço, pus a par a capirua que estava arrumando ali na oficina ali, e continuei ouvindo, só eu quietinho ali. Ele diz assim, assim também aconteceu com José. Nós sempre falamos isso. Maria era sua esposa, e no entanto ainda não era sua esposa. Por quê? Porque ele não tinha ainda conhecido como mulher. Mas quando estavam noivos, potencialmente era sua esposa. Você está entendendo? Daí já leva para o lado do noivado, que o noivado já é realmente, se trata de um casamento potencial, não para viver como marido e mulher. Você está entendendo, irmãos? Amém. Então ele diz assim também é Cristo e a igreja. Hoje, irmão, nós somos chamados a noiva de Jesus Cristo. Potencialmente nós somos o quê? A esposa do Cordeiro. Por que somos a esposa do Cordeiro, potencialmente? Nós não vimos ele ainda fisicamente, literalmente. Porque nós tomamos a sua palavra. Você está entendendo? Então se o rapaz toma a palavra da moça, a moça toma a palavra do moço, diante do altar ali, ele se comprometeu. Eles estão casados ali, não para viver, como eu disse, maritalmente, porque para viver maritalmente é após do altar o casamento, após lá da leis também, porque eu particularmente não acredito que somente aqui dentro da igreja as pessoas estão liberadas para casar e viver maritalmente. O Mombrana explica isso aí. O Mombrana diz que o cartório dá direito de viver maritalmente. Fora disso, é fornicação. Você está entendendo, irmãos? Então, por isso que nós temos que cada vez mais ajustar as nossas vidas, irmãos. Nós temos que alinhar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Seja todos homens mentirosos, seja minhas palavras mentirosas, mas a de Deus verdadeiro. Você está entendendo? Aleluia. Ó, irmãos, e daí, ouvindo ali, o Mombrana trabalhando ali, debaixo da perua, e ouvindo o Mombrana pregando ali, de repente o patrão chegou ali. Fala o patrão, porque eu presto serviço lá e tal. Então é patrão. Ele falou assim, quem está falando aí? Ele falou assim, é o profeta, é o irmão William Brana. Conhece? Parece que eu já ouvi falar. Tal. E daí ele disse assim para mim, sabe, lá na rádio, parece que é Canção Nova, tem um também lá que prega assim também.
um estrangeiro, um fala e o outro interpreta. Igualzinho ele está pregando aí, falando aí, um fala e outro interpreta. Oh, que bom, né? Tá. Daí ele saiu, foi fazer o serviço, daí meio de longe ele falou assim, você não gosta de padre, né? Eu falei, não, eu não gosto de padre. Ele disse, se eu não amar o meu irmão, quem eu vou amar? A Bíblia diz, se eu não amar meu irmão, qual eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu nunca vi? Eu disse para ele assim, eu posso não concordar com ele, mas amar ele, eu amo de coração. E sem hipocrisia eu tenho que dizer isso, irmãos. Deus que está aqui, ele é testemunho do que eu estou dizendo. Se você tem alguém que você não ama, se eu tenho alguém que eu não amo, irmãos, olha, amar aquele que faz o bem, aquele que me dá dinheiro, aquele que me dá serviço, aquele que me dá o pão, é fácil, mas Jesus, amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Você está vendo? Agora, pensando sobre a unidade, irmãos, é claro que quando se fala em unidade de Cristo e da sua igreja, é totalmente diferente. Satanás, desde o princípio, lá atrás, ele tentou fazer, o Mombrana diz, uma unificação falsa, uma unidade falsa. Aleluia. Mas os verdadeiros cristãos, ele tinha luz. Ainda que foi pequenino, viu? O grupo da unidade falsa é muito grande. É tremendo. É concílios e mais concílios. Mas a unidade da igreja é uma igreja, chega a chamar a noivinha de Jesus Cristo. Vê? Mas ali está o caráter de Cristo. Então, eu estava meditando o que o profeta de Deus diz na mensagem, a marca da besta, sobre o rei Nabucodonosor. Veja como que Satanás ele é astuto, irmãos. Quando o povo de Deus, o hebreu, foi levado cativo para a Babilônia, veja, ali foi também aqueles homens de Deus, um deles, o profeta Daniel. Mombrana chega a dizer um santo homem de Deus. E depois mais Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali diante do rei. E de repente o rei podia ver em Daniel coisas tremendas, algo sobrenatural, que levou o coração do rei. Falou assim, olha, esse homem é um santo. O que nós temos que fazer? Nós vamos fazer uma imagem e vamos convidar todo para adorar essa imagem. Veja, vamos deixar o profeta falar um pouquinho com nós, irmãos? A mensagem, se alguém está anotando, vai anotar. A mensagem, a marca da besta, no parágrafo 164, veja o que diz o profeta de Deus. Agora observe, quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado para lá, um talentoso profeta, quando todo o restante dos judeus praticamente tinha se submetido e estava se inclinando perante os romanos, ou reticência, ou os babilônicos, veja, mas houve 4 homens, 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus, mesmo no reino babilônico ali, naquele lugar tão terrível, eles propuseram no coração, nós não vamos contaminar com o manjar do rei, nós vamos permanecer fiel a Deus, aleluia! Irmãos, que quadro tremendo, prestem atenção. Então, repito, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus. E então, quando eles lançaram Sadraque e os demais, e Daniel tinha se tornado um grande homem, e diante do rei Nabucodonosor e Belsazar, e assim por diante, quando ele se tornou um grande homem, veja, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, veja só, e a erigiu no campo, e disse que todos teriam que se inclinar àquela imagem. Vamos ver quem é essa imagem? Você já notou a inocência disto? Bem, de quem era aquela imagem? Era de Daniel. Bem, a imagem de um homem. E não disse ele o espíritos dos deuses pagãos?
E como nós somos hoje, temos 3 ou 4 deles, o espírito, qualquer que não se prostrar a essa imagem, será lançado dentro do forno de fogo ardente. Você notou? Daniel está fora de cena nessa ocasião. Entende o que eu quero dizer? E qualquer que não quisesse prostrar a essa imagem, seria despedaçado, ou lançado na cova dos leões, ou queimado no forno de fogo ardente, ou algo assim, uma punição. Vocês estão vendo, irmãos? Então você vê como que Satanás ele é astuto. Ele pega coisa santa, coisas maravilhosas, e leva o povo a adorar a idolatria. Um dos pecados mais terríveis que desde o princípio Deus abominou. Quando aquelas 2 tribos também foram cortadas da tribo de Israel, por causa do quê? Por causa da idolatria. Você está entendendo, irmãos? Então o rei pensou, olha, Daniel é um homem de Deus, e ele sabe que eu gosto muito dele, então vou fazer um elogio. Talvez era uma sinceridade do rei, não era uma hipocrisia. Talvez ele estava agindo com uma honestidade, sinceramente, errado, mas estava. Olha, o rei, o Daniel, vai ficar orgulhoso, né? A imagem dele aqui e tal, de ouro. E ouro mesmo, não é ouro de tolo, não, é ouro mesmo. Então Daniel vai ficar feliz, vai ficar famoso, tudo. Não, irmãos, mas o verdadeiro homem de Deus não se ilude e não é enganado. Você está entendendo? Aleluia. Daniel, quando viu aquilo, de maneira nenhuma, errado. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando viu aquilo, errado. Espírito sedutor. Aleluia. E o decreto, todos nós sabemos, não vamos entrar nesses pormenores, mas todos sabemos qual foi o decreto do rei. A buzina vai tocar, os instrumentos vai tocar, e aquele que não se ajoelhar diante da imagem de ouro aqui, a imagem desse homem santo, Daniel, o profeta de Deus, o que vai acontecer? Vai ser lançado naquela fornalha ali, ó, que foi aquecido 7 vezes mais. Vê? O outro, cova dos leões. Irmãos, mas diz o profeta de Deus, se seguirmos, ele diz assim, o rei, os 3 homens de Deus lançou um desafio para o rei. Rei, fica sabendo que o Deus que nós servimos te livrará das tuas mãos. Se nós ser lançado lá, nós morrermos, ele nos ressuscitará num dia. Aleluia. Mas o Deus que nós servimos te livrará da sua mão. A morte física não é o fim. Mas concluindo, quem que estava lá dentro com os 3 homens? Ali tinha o 4º homem. Era, lembrando isso, não era um anjo, não era um serafim, não era um querubim, era o próprio Deus que desceu ali, irmãos, naquela forma teofânica. Que coisa maravilhosa. Daniel, cova do leão, vai lá. Jogou Daniel lá, os leões, deixaram todos os leões com fome. E você sabe, eu já vi no YouTube, vocês já viram também, né? O jeito que eles pegam aqueles animalzinhos, os leões, lá na África, lá eles estraçalham em segundo. Então era jogar um homem ali dentro da cova e em segundo já ia ser despedaçado. Mas quando jogaram Daniel ali na cova do leão, sabe o que aconteceu? O leão teve que dormir. Porque só existe uma coisa que faz frente para o leão, irmãos. Não é o homem, não era Daniel, não. Sabe o que é? É fogo. Aleluia! E ali com Daniel estava a coluna de fogo, a qual fez bambear as pernas dos leões e fez eles dormir, e eu creio que serviu como travesseiro ainda. Este é o Deus que nós servimos. Vale a pena servir ou não vale? Aleluia! Então, irmãos, essa é a unidade perfeita de Cristo e sua noiva. Entre Deus e esses 4 homens que guardaram a palavra de Deus. Não unir aquela unificação, aquela unidade falsa daquele rei. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós podemos ver, irmãos, que o mundo está nesse enredo
O homem procurando sempre a sua glória. E não pense, eu tenho aqui o Mombrana dizendo, não pense que muitas vezes o que dói no coração da gente é ver pessoas sinceras. Chega ali na Aparecida do Norte, subindo aquelas escadarias, e quantos vão lá e recebem a bênção? Você sabia disso? E o Mombrana diz, não pensa que é o diabo que curou, não, é Deus. Porque o que mexeu com Deus ali não foi o jeito dele, foi a fé. Você está vendo? A fé remove montanha, a fé faz tudo. Claro que tudo isso não é salvação. Você está entendendo? Porque o Mombrana diz, o diabo não pode curar ninguém. O diabo não pode fazer o bem para ninguém. Vê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus pode. Então, enquanto as pessoas estão na ignorância, irmãos, o que manda é a fé. A fé move o coração de Deus. Agora, vai um de nós fazer isso hoje. É um perigo tremendo. Então, vamos seguindo aqui. O profeta de Deus, ele nos conta que certa vez havia um homem, não me lembro bem, um grupo de pessoas que quando viram falar de William Branham, olha, irmãos, o quadro estava se repetindo. Este homem é um santo homem de Deus. Ele pode perdoar os nossos pecados. Sabe o que começaram a fazer? Começaram a batizar em nome de William Marion Branham. Vocês sabiam disso? Eu tenho a escritura aqui, um tópico aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Apocalipse, mensagem, Apocalipse, parte 5, Apocalipse 5, primeira parte, diz assim: e eu ouvi isto uma outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia, William Branham é nosso Senhor. Olha que coisa terrível, irmãos. Veja. Batizando no nome de William Branham. Veja. Um precioso, se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, olha só, um precioso, amado irmão veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim como sendo Jesus Cristo. Você está entendendo, irmãos? O Mombrana diz, não era um falso, não. Era um precioso, irmão. Se fosse um inimigo meu, talvez estaria tirando uma onda de mim, né? Da minha cara. Estaria zombando de mim. Não, mas era um homem sincero. Chegou até o profeta pensar, porque Deus trabalhou tanto, irmãos, tanto no ministério do profeta William Branham. A diferença entre William Branham, o ministério, a diferença entre William Branham e Jesus Cristo é o corpo físico. Vê? Se dizer assim, William Branham é Jesus Cristo, isso é falso. Mas se dizer, ali estava Jesus Cristo, amém. Ali estava Jesus Cristo. Porque dentro de William Branham estava o ministério de Jesus Cristo. Então o diabo não faz uma confusão na cabeça da pessoa que não deixa alinhar as coisas. E leva aos extremos. Você está entendendo, irmãos? Por isso que temos que ter os nossos olhos ungidos com o colírio para não sermos enganados. É aí onde Jesus falou, se possível, engana até os escolhidos. Esse homem era sincero, humilde. Está aí o William Branham, tem que confessar meus erros, meus pecados. Ele é Jesus Cristo. Que coisa, irmãos. Em outras mensagens, não sei se é esse mesmo assunto, mas o Mombrana, quando começaram a fazer isso, dá tanta ênfase a William Branham, ele tentou deixar o seu ministério. Vocês estão acabando com o ministério. Você está entendendo? Porque o William Branham nunca buscou honra para si mesmo. Ele sempre apontou para a coluna de fogo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca um verdadeiro homem de Deus, um profeta de Deus, quer receber honra e glória. Isso é idolatria, isso leva o que ao homem a ser destituído de Deus. Mas queremos dizer,
toda a honra e toda a glória seja ao Senhor Jesus Cristo. Oh, observando onde é que as irmãs cantando esses hinos espiritual, irmãos. Que alegria na nossa alma, né? Ver esses hinos. E eu pergunto, quem fez esses hinos aí? A maior parte deles, eu acredito eu, que foi uma denominacional, um denominacional. Com unção. E o irmão Branham diz, eles fazem hinos para a noiva cantar. Você está vendo? Agora, as irmãs cantaram aqui, nós sentimos Deus, não sentimos? Mas você ouve muitas vezes, muitas, nem todas, mas alguma delas denominacional cantar o mesmo hino, você vê Deus ali. Agora só existe uma diferença entre essa e essa. Essa tem a coluna de fogo. Essa está cantando com revelação. E aquela lá está cantando um espírito religioso. Muitas vezes o espírito religioso leva a emoção, leva a trazer Deus em cena, mas para quê? Para ser o quê? Um artista de púlpito, querer se apresentar, querer que seu nome seja engrandecido. Vê? Mas não, mas as filhas de Deus, os filhos de Deus querem enaltecer o nome de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, que Deus nos ajude a nós entender a vontade perfeita de Deus. Aleluia. O profeta de Deus segue dizendo de uma campanha que houve, vamos ver aqui, a mensagem, a invasão dos Estados Unidos, houve uma campanha, e a ênfase que estavam dando ao pregador, ele diz assim, o nome de Jesus estava lá embaixo, mas o pregador estava sendo exaltado. A invasão dos Estados Unidos, 91. Aqui, não há muito tempos atrás, eu vi um anúncio afixado de uma certa campanha ia chegar na cidade. E a palavra do homem, o nome do homem era em letras bem grandes, que ia de lado a lado desta maneira. E na parte de baixo, lá num cantinho, dizia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece até com vergonha de pôr ali. Você está entendendo? Bem embaixo no canto, está vendo? Eles tiraram toda a santidade de Cristo e a colocaram em algum homem, ou em alguma igreja, ou em alguma organização. Irmão, eu lhe digo, você pode passar impune com fascinação, palhaçada de Hollywood, assim é pela igreja. Porém, na presença de Jesus Cristo, Ele é aquele que deve ser glorificado. E isto é correto. Agora, isso é a verdade, meu querido irmão e irmã. Não fique nervoso comigo. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você. Eu desejo pregar como se fosse o último sermão que eu alguma vez pregasse em minha vida. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego, como se fosse um último homem moribundo, pregando a homens moribundos. E eu sou, minha luz está se apagando a cada dia. A sua também está, a minha também está, irmãos. E nós somos mortais, moribundos. E nós temos que encarar o Deus vivo algum dia destes. E seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isso. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Então, infelizmente, irmãos, existe esse espírito que ronda. Isso é universalmente, né? Mas por isso que a noiva de Cristo, olha, na mensagem escolhendo uma noiva, uma Brana disse, olha, se o arrebatamento fosse agora, somente 500 pessoas sumiriam. Ele não era, isso não, ele estava baseando isso, não assim, eu creio que não assim diz o Senhor, mas de acordo com o que saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, e daqueles 2 milhões que saíram, quanto que entrou na terra prometida? 2 pessoas somente. Então foi 1 por 1 milhão. Então tinha ali na época, como o Branco estava pregando, entre todo o sistema, todo em geral, 500 milhões de pessoas. 1 por 1 milhão dá 500 pessoas. Você está entendendo? Então se o rapto se dasse agora, aproximadamente 500 pessoas subiria. Então a noiva de Cristo, irmãos, ela é pequena. É um grupinho ali, mas ela é universal. Em todas partes
tem um membro do corpo de Cristo. E você crê que você faz parte? Eu creio, pela fé. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, o nosso tempo se foi, mas tenha paciência, mais 5 minutos comigo. Então veja, adoração, essa é a verdadeira unidade da igreja e de Cristo e a sua noiva, verdadeira noiva. O rei pensou que Daniel e Sadraque e Mesaque iam se dobrar diante daquela imagem, mas foi um engano. Nunca isso acontece com o Filho de Deus. Vamos caminhando aqui. Atos capítulo 10, nós vemos que certa vez também, quando Pedro foi, vocês sabem da história, o Pedro por visão foi avisado para ele ir até aquele centurião chamado Cornélio, aquele homem que fazia suas esmolas, aquele homem que era um homem de oração, de jejum, e homem que realmente agradou a Deus. Então ele precisava agora da presença de quem? De um pastor, de um profeta, não vou dizer profeta, mas um apóstolo. E Deus mandou ele lá. E quando Pedro ia entrando, isso está em Atos capítulo 10 e verso 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio e recebeu-lhe prostrando-se a seus pés e o adorou. Veja outra vez aí, irmão. Que coisa! Aquele homem chegando ali, prostrando diante do apóstolo para adorar também. Olha como esse espírito vem cavalgando. Veja. Agora, Pedro, será que ficou todo feliz? Oh, eu sou o cara, né? Eu sou o Pedrão aqui, ó. Olha só quem está, olha quem que está se dobrando de mim para me adorar. Não. Pedro olhou e disse assim, verso 25 de Atos 10. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Vê? Devemos adorar somente a Deus. Você deve prostrar não diante de imagem, não diante de homem, mas você tem que ter o seu altar, temos que ter o nosso altar. Esse altar é debaixo de uma árvore, é no seu serviço, debaixo de carro. O irmão Zaia lá mexendo com os carros lá, e a irmã lavando roupa, trabalhando aqui ou lá. Ali pode ser o seu altar. Só depende de uma coisa, Timóteo capítulo 2, não me lembro o versículo, mas você vai encontrar ali, Paulo dizendo, quero que os homens orem em todos os lugares, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, para ser respondida a oração. Vamos ver mais um aqui que não aceitou, ninguém se prostrar, ficar de pé ou ajoelhado diante de homens. Apocalipse capítulo 22, o versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Verso 9, e disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adora, João, a Deus. O próprio João, irmãos, o apóstolo São João, que teve todas as visões ali, quando viu aquela teofania daquele anjo, prostrou para adorar. Misericórdia. E sabe quem era aquela teofania? Era a teofania do profeta William Branham. Ali estava o 7º anjo, irmãos. Eu não me lembro que mensagem, mas já ouvi o pastor José lendo para nós, falando sobre esse assunto. Ali estava a teofania, porque o anjo diz, adora a Deus, eu sou teu conservo, um anjo, um profeta. Então nós não adoramos o profeta William Branham. Lá na África, os irmãos eu creio que já viram isso daí também, eu creio que é na África. Eles colocam o quadro do irmão, colocavam o quadro do irmão Branham, bem grande assim, e joelhava ali e ficava orando, e falando. Irmãos, não podemos ir aos extremos. Temos que adorar com revelação, porque caso disso, podemos perecer. Eu teria aqui coisas aqui na mensagem, a unidade de Deus, mas se Deus permitir, semana que vem vamos continuar lendo, eu tenho aqui agora a mensagem, a unidade de Deus,
marque bem aí, se você quiser ler depois. A mensagem de unidade de Deus, por parágrafo 25 em diante, o irmão Brana vem trazendo essa explicação mais a fundo e mostrando a posição de Cristo e a sua noiva. Que Deus nos ajude, irmão, nós posicionar e adorar a Deus em espírito e verdade. Eu vi aqui um pedido na internet, aqui eu estava meditando ali, dei uma passadinha ali, um pedido para o irmão Valério cantar o hino A Porta da Salvação. Dá para cantar, irmão Valério? Então venha cantar com a igreja esse hino para encerrar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Essa é a porção que Deus tinha para nós, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue nos abençoando, né, irmãos? Estamos felizes por essa palavra maravilhosa. Amém, irmãos? Então vamos louvar o Senhor. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. E então uma porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado, ele limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar,
e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, onde tu vai ficar. Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. E à noite nós estaremos aqui louvando o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração final. Irmãos, uma coisa também que destacou muito lá no encontro, Deus falando fortemente. Nós sentimos felizes, pedimos em favor nossa família, em nosso lar, nossa igreja. Mas uma coisa que me chamou muita atenção também é a sua cidade, você tem clamado em favor daquelas pessoas que está lá na sarjeta, embriagado. Vá lá na praça lá durante a semana, irmão, ver aqueles homens, moço novo ali, embriagado ali, irmãos, com família, com filhos, separados. Veja, e outros, tanto na perdição, na droga. Então foi falado, você tem sentido compaixão por essas pessoas? Tem clamado, tem tentado aproximar dessas pessoas? Deus falou assim, tenha misericórdia, tenta resgatar. Vamos fazer aquilo que nós pudermos, aquilo que está no nosso alcance, e Deus cuidará do resto. Oh Pai Celestial, estão vivendo um tempo tão trabalhoso, Senhor, um tempo difícil, Senhor, mas o Senhor prometeu que está com a sua noiva, Senhor, está segurando nas nossas mãos, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a prosseguir, Senhor. Coloca, Senhor, essa chama em nosso coração de ganhar almas, Senhor, de buscar, porque a maneira não é só nós orar, diz o teu profeta, é falar com o pecador. Ó Deus, dá essa oportunidade para nós, Senhor, tira a timidez, meu Deus. Ó Deus, ajude a cada um de nós, meu Deus. Abençoa agora a tua igreja aqui presente, os irmãos estão presentes, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão afastados, apostatados, Senhor. Teu profeta diz que mesmo eles apostatados, eles continuam sendo filhos de Deus. Então traga para a tua palavra novamente, ó Deus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.